A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, Igreja de Deus. Estamos aqui mais uma vez para a gente compartilhar aqui um pouquinho da palavra de Deus. E o texto de hoje está aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Verso 2 diz assim: E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Propôs em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, Igreja de Deus, estamos aqui diante de um grande rei de Israel, né? Ele reinou em Jerusalém, no reinado do sul, né? E a palavra de Deus diz aqui que ele reinou durante 52 anos. Né? O profeta Isaías acompanhou também um pouco desse reinado, né? Tá lá, tanto é que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 6, né, dizendo assim que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu, o Senhor teve uma revelação sobrenatural, extraordinária da parte de Deus, que mudou o seu ministério, né? Mas o fato é, meu irmão, que Uzias começou a reinar sim, aos 16 anos, né? E a Bíblia diz que ele seguiu o exemplo do seu pai, né? O seu pai era também temente a Deus. E é interessante, querido, que a palavra de Deus diz, querido, que o nome de Uzias, sabe o que significa? O Senhor é a minha força. Que assim seja também sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, Igreja de Deus. Que o nosso Deus seja a nossa força. Aleluia. Sempre, né? Glória a Deus por isso. A Bíblia também nos diz, querido, lá em 2 Reis, capítulo 14, capítulo 15, Uzias é conhecido também como Azarias, né? Que tem um nome, o significado desse nome, a quem o Senhor o ajudou. Enfim, querido, por que eu estou contando tudo isso para você? Um pouco da história desse homem. Porque, na verdade, querido, olha, sem a ajuda de Deus a gente não vai muito longe, não. Sem a ajuda de Deus a gente não pode fazer nada. É isso que está escrito lá em João 15, dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que guardar isso no nosso coração, na nossa mente, e estar sempre lembrando também, né, que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. E eu queria, querido, ler o verso 5 para você de novo aqui, minha irmã, meu irmão, Igreja de Deus, que diz assim: E propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que palavra, né? Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode dizer isso também? Nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que assim seja, querido, na minha vida. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que Uzias ele prosperou, foi, querido, um rei excelente. Né? Alguns historiadores comparam, né, a conquista de Uzias como a de Salomão. Né? Tal foi, querido, olha, a prosperidade, a grandeza do rei Uzias. Né? Ele foi um grande guerreiro, foi um grande administrador, ele trabalhou com agricultura, né? Ele trabalhou com a pecuária, né? Enfim, querido, você pode ler depois esse capítulo aqui, né? Você vai ver, querido, olha, segunda Crônicas, capítulo 26, o quanto esse homem fez.
né? E a palavra de Deus diz, querido, olha, no verso 7 diz assim: e Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábios, né? Contra os árabes, contra os menuitas, né? E ele conquistou vários reinados, né? Amado, olha, Deus abençoou a vida dele. O fato é, querido, que ele construiu várias armas de guerra, foi um grande guerreiro, um grande estrategista também, aleluia. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que, infelizmente, a Bíblia nos diz aqui no verso 16, mas havendo ele, né, ficado poderoso, já fortificado, outra tradução diz que ele ficou poderoso, a Bíblia diz que ele se exaltou o seu coração para a sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Meu irmão, olha, quando Uzias se tornou um grande homem, um poderoso, né? A Bíblia diz, querido, que ele, o que ele fez? Né? Ele se exaltou, né? O seu coração ficou soberbo, né? É por isso, querido, que a palavra de Deus diz, querido, olha que o orgulho precede a queda. Eu vou ler para você aqui, né? Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Meu irmão, quanto Uzias se tornou soberbo, ficou exaltado demais, achando, ele acabou tendo uma amnésia, não sei como, né, de achando que ele era o tal, que ele era o cara, né, e a Bíblia diz que ele começou, né, a se exaltar e a queda veio rápida. Misericórdia, né, e ele achou, querido, que ele podia fazer qualquer coisa, né, e ele acabou fazendo coisas que não era da sua competência. Misericórdia. Mas o fato é, meu irmão, né, que eu e você, minha irmã, Igreja de Deus, nós precisamos a cada dia, né, vigiar o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso comportamento, né, porque a Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas aos humildes o Senhor dá a sua graça. Que nós possamos aprender a caminhar em humildade, assim como Jesus era humilde, querido, né? Nós precisamos caminhar os passos do nosso Senhor, né? Que toda soberba do nosso coração, que todo orgulho do nosso coração, né, possa cair por terra, não fazer parte do nosso dia a dia, né? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? É uma promessa de Deus para aqueles que são humildes, né? Que eles vão herdar o reino dos céus. Meu irmão, quero já profetizar que assim será na minha vida, que assim também será na sua vida, né? Eu quero dizer, querido, em nome de Jesus, que também, né, nós precisamos vigiar, sabe por quê? Porque a soberba, né, ela pode endurecer os nossos ouvidos em relação a conselhos sábios, né? A Bíblia nos diz, querido, que Uzias, ele entrou no templo para fazer as coisas que somente os sacerdotes eram capazes de fazer, que eram escolhidos por Deus para fazer. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote lá, Azarias, com 80 sacerdotes, né, questionou o rei, né, e a Bíblia diz que o rei ficou indignado. Eu sou o rei, eu posso fazer todas as coisas. Não é assim não, irmão. Não é assim não, irmã. Né, nós somos o quê? Pessoas limitadas. Precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender isso, porque a soberba, querido, o orgulho, leva muitas vezes a gente não ouvir conselhos sábios, né? Misericórdia. E a Bíblia diz, querido, que aqueles homens confrontaram o rei, mas a soberba, olha, fez com que ele não ouvisse. E aí a Bíblia diz, querido, que ele foi atingido pela mão de Deus e ele ficou leproso. E quando a lepra surgiu na sua testa, né, e ele lá todo indignado, querendo fazer, quando ele percebeu, a Bíblia diz que até ele saiu, queria sair rapidinho daquele lugar. Amado, olha,
Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Deus dá a sua graça. Que Deus possa encontrar em nós um coração humilde, um coração quebrantado, né, na presença dEle. Né, que Deus faça a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e não somente reconhecer, mas consertar, né, no nome de Jesus. Eu quero dizer, querido, como diz lá no livro de Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, né, o 2 Coríntios ou 1 Coríntios, que diz lá que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Amado, Deus deixou registrado, querido, tantas coisas aqui na sua palavra, para que eu e você pudéssemos aprender, para que eu e você pudéssemos evitar os erros. Né? Que assim seja, querido, olha, na minha vida e na sua vida, que nós possamos aprender, né, no nome de Jesus, né, que Deus nos ajude, né, olha, a caminhar confiante no Senhor, né, que Deus possa ser o nosso ajudador, que nós possamos clamar ao Senhor e pedir, querido, seja nas grandes coisas ou nas pequenas coisas, pedir sempre o auxílio do Senhor, porque foi assim, querido. Uzias chegou aonde chegou, porque ele buscou ao Senhor, Deus o ajudou, mas quando o coração dele, quando ele se tornou grande, é como se ele achasse que ele podia fazer as coisas sozinho, e não é assim, meu irmão, não é assim. O fato é, meu irmão, que eu e você precisamos aprender a se relacionar com o Senhor, a reconhecer, né? Você lembra de Jó? Né, lá no seu sofrimento, no final do seu sofrimento, ele nem sabia que estava no final, mas ele chega a admitir para Deus, Senhor, olha, antes eu conhecia só te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer, querido, olha, que é dessa maneira que Deus quer que a gente caminhe, né? Olha, que a gente caminhe com Ele, aprendendo, crescendo, desenvolvendo e reconhecendo sempre, querido, que a cada dia, não importa onde nós estejamos, né? Se há uma grande prosperidade, se há uma média prosperidade, o fato é, meu irmão, que quando a gente coloca Deus nos nossos dias, as bênçãos de Deus vêm. Mas a gente não pode deixar, querido, que as bênçãos do Senhor, né, se tornem, né, mais valorosas que o nosso Deus. É isso que a gente tem que aprender, meu irmão, minha irmã. Deus está acima de todas as suas bênçãos, né? De tudo aquilo, Deus está acima de todas as coisas. E nós precisamos, querido, olha, crer que Deus tem muito mais para nos dar. Mas a gente precisa caminhar debaixo dessa humildade. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa hora, nesse momento, que Deus nos leve a gente a caminhar na humildade, crendo que a gente não somos limitados, somos carentes da graça e do poder do Senhor. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, Igreja de Deus. Shalom.